Fala pessoal, último dia do ano de 2025 e eu sei que a gente já está pensando mil coisas aí para o ano de 2026, mas eu quero falar sobre os livros que eu li esse ano. Comecei o ano de 2025 lendo o livro da Viviane Martinello. Esse livro aqui, Mulheres Improváveis, foi um presente que eu ganhei da minha amiga Jéssica. Inclusive, ela já tinha lido o livro, né? Ela fez a leitura dela, marcou, eu acho bem legal isso, bem interessante, né? As marcações que ela fez. E ela me emprestou para ler e acabou que no final ela me deu o livro, né? E esse livro foi fantástico. Eu li ele em fevereiro de 2026. E aí, gente, um tópico que me chamou bastante atenção nesse livro foi quando ela fala sobre a necessidade, às vezes, né, de a gente se apartar um pouco do bando, né? Uma abordagem que ela faz muito interessante, né? E entre tantas coisas, isso ficou marcado para mim nesse livro aqui. Então, por incrível que pareça, gente, eu gosto de fazer, né? Que eu gosto de escrever, na verdade, quando eu termino de ler o livro. E nesse caso aqui em fevereiro de 2025. Mas eu não sei o que aconteceu depois de fevereiro de 2025, que o próximo livro que eu fui ler simplesmente foi o próximo livro que eu finalizei foi em setembro. E aí, eu costumo, às vezes, pegar alguns livros e ler simultaneamente, e acabo que não termino todos. Mas eu vou contar o porquê também disso acontecer. Claro que tem um pouco de ansiedade às vezes, né, aí, mas enfim. Depois eu fui ler esse livro aqui, que é um livro que eu adquiri, na verdade, na Feira do Livro, entre outros que eu adquiri. Esse aqui é bem o seu corpo fala no trabalho. Fala um pouco sobre a sua maneira de gesticular, a sua maneira de comunicar verbalmente, corporalmente, né, sua vestimenta e tudo mais. É um livro sempre interessante que vale a pena sempre uma leitura como essa, né? Apesar que os primeiros capítulos assim, são bem básicos, bem elementares, são coisas assim que eu já sabia. Claro que eu não estou desprezando o livro e dizer que não me acrescentou em nada, mas é um conteúdo bem elementar para quem ainda não teve outras leituras como essa. Eu sempre me interessei por conteúdo de comunicação corporal, né, além da verbal. Então, a comunicação não verbal além da verbal, né? Então, esse foi o segundo livro que eu concluí. Depois dele, veio aqui a história do avivamento, Azusa, e esse livro, simplesmente fantástico, como não amar um avivamento, né? E a gente percebe que tem tanta coisa que, nossa, precisa ser reformulado, né, dentro das igrejas, principalmente nesse momento que a gente está ansiando por um avivamento. E eu posso dizer que a gente sente o cheiro do avivamento, mas a gente precisa se alinhar, né? Tem pessoas que já estão alinhadas, estão se alinhando, mas o avivamento ele será algo grandioso que impactará muitos. E esse livro aqui ele é simplesmente fantástico e reforça, né, o poder da oração, a importância da oração, o quanto que pessoas que oram de fato, elas não se detêm com besteiras, com bobagens, né? Não se perdem com inclusive as afrontas da vida e dentro do contexto religioso, né? Então esse livro é simplesmente fantástico. A história do avivamento aqueceu meu coração com uma esperança que eu tenho, né? Desse grande avivamento que virá sobre o Brasil, virá sobre Belém do Pará. E aí depois desse livro eu li também o livro Contentamento. Esse livro aqui também foi um presente da minha amiga Raquel. E esse livro veio em muita boa hora. Eu li aqui em outubro. E esse livro veio muito em boa hora, falando sobre contentamento, algo que a gente às vezes acaba se esquecendo, sabe, das recomendações do apóstolo Paulo, quando fala, né, que a gente tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso, né, estejam contentes, alegres, satisfeitos no Senhor, porque o Senhor, Ele cuida e nunca nos desamparará. Então, a nossa esperança, esse livro aqui, é fantástico, inclusive para você começar o ano de 2026, tendo a certeza que o teu Deus nunca te desamparará, e isso já é uma forte esperança que você tem que ter, que em todos os dias da sua vida o Senhor sempre estará com você, tá? Contentamento de Nancy Wilson. Depois desse livro, eu li o livro de John MacArthur, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns.
e comuns, né? E esse livro realmente é interessante como ele tem esse cuidado de escolher, né? Depois de fazer o livro dos homens, dos 12 homens, né? Foi é, sugerido que ele escrevesse também sobre 12 mulheres e realmente é tantas mulheres extraordinárias na Bíblia que ele teve dificuldade de escolher, mas ao escolhê-las, né? Cada um assim foi fantástico a abordagem, e como desde o princípio Deus valorizou a mulher e tem dado essa atenção de fazer mulheres comuns extraordinárias. Isso é fantástico. Esse livro também super recomendo, inclusive, se Deus quiser, esse ano a gente vai estar em 2026 fazendo um clube de leitura exclusivo com esse livro, tá? Depois dele, eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro eu já tinha muito interesse de ler, e na verdade esse livro eu já tinha comprado faz muito tempo. Ele estava aqui faz tempos, mas eu não tinha lido, né? E esse ano, em novembro, eu li e gostei, porque é sempre importante recomendações bem básicas sobre finanças, básicas e que funcionam, né? E vale a pena, principalmente para quem talvez está iniciando, estudo sobre finanças, também vale muito a pena. O Homem Rico da Babilônia. Depois, eu li o Manual da Escola Bíblica Dominical. Esse livro eu comprei em 2024 e eu vou contar a história dele junto com esse aqui, ó. Sobre a fé em prática e jejum, que eu também comprei em 2024, comecei em 2024 e não finalizei. Porque, gente, existem livros que eu começo a ler e que simplesmente eu paro e fico assim, cara, eu preciso internalizar isso melhor para minha vida. Eu preciso compreender isso aqui. Eu não compreendi, eu não entendi a totalidade do que esse autor está dizendo aqui e o que isso eu preciso aplicar. Porque ler por ler, né, a gente acaba não praticando, não faz sentido, né? A gente tem que ler e tentar aplicar aquilo que é bom. Então, eu comecei aqui com o Manual da Escola Bíblica Dominical, que esse livro é o segundo livro que eu li na vida sobre escola dominical. O outro é um livrinho bem pequeno que fala sobre a escola, mas esse aqui é muito completo, extremamente completo, do pastor Antônio Gilberto. Fantástico a abordagem que ele faz. É um curso de treinamento para professores iniciantes e de atualização. É um livro que realmente mostra desde a importância da Bíblia, o contexto histórico e tal, até o último momento que é quando você tem que se autoavaliar avaliar como professor da Escola Bíblica Dominical. Tem tipo, uma espécie de quiz aqui, né? Bem no final, inclusive eu fiz, me reavaliei esse ano como professora, né? Eu ministro aula ali para os herdeiros da fé, o discipulado, e aí fiz a minha avaliação, cheguei a algumas novas ideias também e coisas que eu tenho que resgatar para as minhas aulas, e esse livro é simplesmente fantástico. Outro livro que eu li e amei, gente, foi esse aqui. Esse livro aqui tem falado muito comigo e profundo demais. Tem alguns escritores aqui como Charles Spurgeon, John Wesley, tem aqui o São Basílio, uma abordagem simplesmente fantástica que ele faz, né? Tem o Thomas Boston também, Samuel Miller, que são um dos autores, são sermões, né, que foram compilados aqui nesse livro e simplesmente fantástico, né? Como a gente pode jejuar, quais são as recomendações, o porquê, como fazer. E interessante, né, que o Senhor ele nos desperta para isso nesse tempo, né, tão oportuno de virada de ano também, né, porque a gente precisa às vezes recalcular a nossa rota e nada melhor do que começar talvez com um jejum. Mas a gente fala mais outra vez sobre isso. Deus tem me impelido a falar um pouco sobre isso, mas não agora também. Um último livro, e aqui eu vou dar uma pausa porque eu vou buscar um que eu esqueci, que eu li esse ano, mas que eu emprestei para a mamãe. E aí eu vou pegar aqui um momento e já